Nós estamos conversando sobre encarnação, que nós chamamos da maior aventura do Espírito. Definimos encarnação como fusão a uma consciência transitória, que nós chamamos de ego, que o Espírito vive durante determinado tempo, com o objetivo de executar povos. E nós chegamos à conclusão que a povoação veio através do ego, criando realidades, e que o Espírito precisa provar a sua fidelidade, o seu amor a Deus, acima da sua fidelidade e do seu amor ao seu ego. E aí nós, para conversar sobre essas realidades, falou das 5 verdades do universo, ou 5 realidades do universo, que não fazem parte da programação do ego e que precisam ser alcançadas, não se construindo essa realidade, mas se libertando, utilizando as verdades universais para se libertar das verdades e realidades propostas pelo ego. Isso foi o resumo que nós vimos até agora. Hoje nós vamos conversar sobre essa trajetória de alteração de realidade, ou de alteração de consciência. São 7 consciências, 7 fatores que se alteram na consciência do ser humanizado, que compõem na totalidade a reforma íntima. Quando o Espírito alterar para esses 7 estados de consciência o seu padrão de criação de realidade, ele terá alcançado a reforma íntima. Então hoje o que nós vamos estudar é o caminho que será percorrido e que é percorrido durante cada encarnação por cada espírito. Então vamos começar a imaginar uma encarnação para entender as mudanças de consciência. Então o espírito existe no universo, na sua consciência espiritual. E aí ele é chamado para compor um ego para criar a encarnação. Ele trabalha junto aos mestres, criando as verdades que vão fazer parte do ego, as percepções de ação, enfim, criando toda a realidade virtual que ele irá viver. Quando esse processo termina, o espírito então passa para a realidade virtual, aonde vocês chamam de nascimento. Durante a primeira infância, até 1 ano de idade, o espírito ainda está ligado à sua consciência espiritual. Ele já participa da vida, vamos dizer assim, da realidade virtual dos outros, mas ele ainda vive na realidade dele, espírito. Só a partir de 1 ano de idade, e esse 1 ano não é um dia certo, isso é só para nós ter alguma noção, só a partir de um determinado momento
o espírito começa a não mais acessar a sua consciência e passa a ser totalmente guiado pelo ego. Ou seja, passa a viver uma realidade guiada pelo ego. E durante a infância e a juventude, essas verdades serão esforçadas e lapidadas no ego do espírito. E aí ele faz a sua primeira alteração de consciência. O espírito que vivia ligado à consciência espiritual, agora é um ser humano. É um espírito ligado unicamente à consciência ego e que vive como real as ilusões que o ego guia. Então, dentro dos 7 alterações de consciência, ou 7 níveis de consciência, a primeira alteração é a mudança de consciência espiritual para a consciência humana. Então, a primeira consciência que o espírito forma durante a encarnação é: eu sou um ser humano. E aí ele vai começar, através das religiões, ou das seitas, ou do conhecimento técnico, a receber informações sobre a necessidade de se promover a reforma íntima. E aí vai ter que mudar essa consciência que ele passou a ser paulatinamente até retornar na totalidade, a sua consciência espiritual. Então, a partir dessa primeira consciência, ou a consciência humana, ou eu sou o ser humano, nós vamos estudar todas as mudanças que precisam ser feitas na sua consciência para que você retorne às bases da sua consciência espiritual que tinha quando encarnou. Então vamos continuar. O espírito nasceu com consciência espiritual, se transformou em ser humano. Em determinada época recebeu a informação de que precisa promover uma reforma íntima. E a reforma íntima, como nós já vimos, é mudar essas verdades. Qual o caminho para mudar essa verdade? Claro, as 5 verdades universais. Então, o caminho de mudança de consciência tem a ver com as 5 verdades do universo. A primeira verdade diz: eu sou o Espírito. Aí está a primeira alteração de consciência que um ser humano precisa executar para promover a sua reforma íntima. Alcançar a consciência de que ele é um espírito e não um ser humano. Essa é a segunda consciência que você precisa alcançar. Nasceu espírito, transformou-se em ser humano e agora precisa voltar a ser espírito.
Porque se você não se vê como espírito, jamais, ouça o que eu estou dizendo, jamais procederão a alteração, a reforma íntima alguma. É a base de todo o caminho da reforma íntima. É você acreditar que você é um espírito e não um ser humano. E quando você não alterar os valores do seu ego, libertando-se da visão eu material, ou seja, ser humano, você escalapeja a humanidade e não conseguirá fazer reforma íntima. Mas como alterar essa consciência? Como eu já disse, não é criando uma verdade nova, ou seja, eu sou o espírito. Porque você não sabe nada sobre espírito, tem ideia, não sabe. Mas combatendo o seu ego. Vou dar um exemplo. O seu ego lhe propõe fazer alguma coisa. Só dando um exemplo. Mas ao mesmo tempo, o seu ego lhe diz: isso não está de acordo com a evolução espiritual. E aí ele mesmo responde: mas eu sou ser humano. Eu ainda preciso fazer isso. Eu ainda preciso ir a algum lugar, eu ainda preciso de comida, eu ainda preciso de roupa, eu ainda preciso de carro, eu ainda preciso de casa. É nesse momento que você precisa agir, alterando essa verdade. Não, espírito, não é. Quem precisa de roupa, quem precisa de comida, é o ser humano. E eu não sou humano. Eu não preciso. Se tiver, eu tive. Se não tiver, eu não tive. Essa é a alteração de consciência que eu estou falando e que faz parte da reforma íntima. Não é você acreditar científica ou tecnicamente que você é um espírito, mas é você não acreditar quando o ego lhe diz que você é um ser humano. É isso. Essa é a alteração de consciência. Lutar contra o ego. Sempre que ele lhe disser: você ainda é ser humano, você ainda precisa disso. Eu acho que a grande maioria que ouviu nós até hoje passou por isso, está passando por isso. Momentos que esbarra, o ensinamento esbarra na cobrança que o ego lhe faz, incitando a verdade de que você é ser humano. Na verdade, está sendo aí proposto um trabalho espiritual, uma luta para você não se deixar levar por essa tentação do ego. É para isso que Deus, através dos Espíritos,
comanda esse pensamento ou essa ação do ego. Mas eu sou um ser humano, eu preciso fazer isso, eu preciso estar em tal lugar, eu preciso. Não! Você não precisa, porque você não é um ser humano. É a primeira base da luta pela elevação espiritual. É que há a consciência, eu sou espírito, libertando-se da consciência, eu sou ser humano. É assim que se faz reforma íntima. Não é que há a consciência, eu sou espírito, mas utilizar essa realidade, essa verdade, que para você é intangível, para não se deixar dominar pela verdade que o ego lhe coloca. Bernadette pergunta, então devemos travar esta briga com o ego? Não, não deve. Travar se você quiser se elevar. Se você não quiser se elevar espiritualmente, você não precisa travar essa luta com o ego. Afinal de contas, a reforma íntima, a evolução espiritual, aproveitar a chance da encarnação é fruto do livre-arbítrio. Se você não quiser, não é obrigado a fazer. Agora, como fala o Espírito da Verdade, todos um dia falam. Então um dia você falar. Se você quiser aproveitar essa oportunidade, louvado seja Deus. Se não quiser, Deus tem toda a paciência e espera você querer. Falar em obrigação com eu é me xingar. Paulo diz que Cristo veio nos trazer a verdadeira liberdade. E se Cristo veio nos trazer a verdadeira liberdade, nós é livre para tudo e para qualquer coisa. Terceira consciência. Primeira, você se transforma em ser humano. Segunda, você combate o ego através da consciência que você é um espírito. Terceira consciência, que tem a ver com a segunda verdade do universo. Não há o mundo material. Então a terceira consciência é quando você se desliga do mundo material. A primeira, você se desliga do personagem, do eu. E a segunda e a terceira, você se desliga do mundo. O que seria esse desligar-se do mundo? Como eu te disse, jamais você vai poder se desligar das formas. Ou seja, você vai sempre ver uma pessoa, um sofá, uma parede ou um carro. Só porque isso faz parte da parte técnica do ego. E essa você não altera. Só que é impossível um ser humano estar à frente de alguma forma do universo sem colocar nele algum adjetivo. Pessoa bonita, sofá de luz, parede pintada, parede arrumada,
praticar o bom. Sempre o ego utilizará a parte técnica e a parte emocional, lhe dando um adjetivo para as formas que são percebidas. Então o mundo para você não é simplesmente as formas, mas é a forma com um adjetivo. E se você não pode alterar a forma, a mudança de consciência, a terceira mudança de consciência, a mudança de consciência com relação às coisas do mundo, é se libertar dos adjetivos. Não criando novos adjetivos, mas não aceitando, não se submetendo àquilo que o ego lhe diz que é real. Vou dar um exemplo. Você passa na rua e vê uma pessoa e o ego lhe diz, ela está desarrumada. E você diz, não é. Ela não está desarrumada. Ela está do jeito que ela está. Do jeito que está sendo guiado pela minha parte técnica. Quem está dizendo que ela está desarrumada é você. E como eu não confio em você, eu não vou assinar embaixo o que você está dizendo. Então, na segunda mudança de consciência, ou quando você luta quanto eu, você luta contra a sua ação. E na segunda consciência, na terceira consciência, você luta contra a avaliação que o ego faz das coisas do mundo como prova para você. Se ver uma pessoa e dizer que essa pessoa está desarrumada, aceitar isso como verdadeiro é sujeitar-se ao ego, é amar ao ego ou ao que ele fala acima de Deus. E é uma prova de amor a você e não ao próximo. Porque se você amasse o próximo pela igualdade do amor universal, você dava a ela o direito de se vestir do jeito que ela quisesse. Então aí está a prática do ensinamento do Cristo na mudança da consciência. Na primeira eu me considero, na segunda eu me considero filho de Deus. E na terceira eu coloco em prática o amor universal. Mas para colocar em prática o amor universal, eu preciso alterar a minha consciência. Ou seja, eu preciso alterar os valores que eu tenho dentro de mim. E alterá-los não criando uma nova mulher, não criando um novo estado de beleza, mas simplesmente negando o mal arrumado que o ego está lhe dando como tentação para ver se você confia mais em você do que em Deus, para ver se você ama mais a você ou ao próximo. Esse exemplo que eu usei para falar da terceiro nível de consciência é muito fraquinho, porque você começa simplesmente a pensar em combater
tudo que é externo a você. Mas a alteração da consciência passa pela mudança de toda a realidade que você vive. Então, quando você pensa em você, por exemplo, como corpo doente, isso é uma submissão ao ego, que não existe corpo nem doença. Quando você pensa em você como pessoa feia, isso também é submissão ao ego. Quando você pensa em você como pessoa culpada, seja do que for, isso é submissão ao ego. Porque pessoa culpada, aí está o adjetivo. É essa mudança de consciência, é isso. É você alterar toda a realidade que o ego coloca nas formas que ele mesmo cria. A pessoa que não quer lhe prestar dinheiro não é pessoa pão-dura. É o ego que está dizendo isso. A pessoa que não faz o que você manda não é uma pessoa, como posso dizer, indolente, preguiçosa, ou que não respeita você. É o ego que está lhe dizendo isso. Na terceira mudança de consciência, eu preciso me libertar de todas as afirmações que o ego faz dos outros. Mas também preciso me libertar das afirmações que o ego faz de mim mesmo. Porque é tudo ilusão. Tudo que o ego cria é ilusão. Então você precisa se libertar da ilusão. Não criando nova verdade. Isso eu estou falando toda hora. Mas simplesmente não acreditando no que o ego lhe diz. Então, se o ego lhe diz que você é culpado, você deve dizer, ego, não sei, culpado de quê? Não existe ato, não existe nada. Se ninguém faz, representa o que o outro precisa viver, eu sou culpado de quê? De representar o que ele precisava? Louvado seja Deus. Esse é o trabalho da reforma íntima. Esse é o trabalho da mudança da consciência. Sem que não, eu estou certo mesmo, porque eu tenho que fazer, porque ela merece. Nada disso. É sem criar verdades novas. É simplesmente não aceitando o que o ego diz para você. Quarta alteração de consciência, quarto nível de consciência, de respeito à terceira verdade universal. Eu vim aqui fazer pobre. Então, você precisa alterar a realidade do que está acontecendo. O ego lhe diz, existe ali uma batida de carro. Você diz, não, existe uma prova. O ego lhe diz, existe ali um assassino. Não, existe uma prova. O ego lhe diz, existe ali uma guerra. Não, existe uma prova. Essa é a alteração da consciência. É você
deixar de acatar a alteração da consciência. É você deixar de acreditar nas percepções de ação que o ego lhe impõe. E entender que tudo que você percebe é uma prova para você. Que prova? Não sei. O que está sendo provado? Não sei. Não é para criar uma nova verdade. É para se libertar das verdades que o ego coloca. Por que o Iraque foi invadido pelo Estados Unidos? Não sei. Só sei que é prova para os iraquianos, é prova para os americanos e é prova para a humanidade como um todo, que soube, através do ego, desse acontecimento, ou dessa ilusão de ação. Então a alteração da consciência, a cada alteração da consciência, destrói as ilusões da ação. A segunda destruiu você, a sua necessidade humana, o seu padrão humano, as suas leis humanas. A terceira eliminou, acabou com as verdades que o ego colocava sobre as formas. E a quarta destrói as ilusões da ação que o ego cria. Aí você começa a estar pronto, realizando a segunda, a terceira e a quarta, você começa a se libertar do ego. Você não tem mais necessidades humanas. Você não tem mais conceitos sobre as coisas. E você não tem mais ilusão de ações. Caminhando essas mudanças, o mundo começa a ser diferente para você. Repare bem que na hora que você, vamos dizer assim, tente um exercício racional, não é isso? Tente num exercício de raciocínio, ver um acontecimento dessa forma, sem valores e padrões humanos, sem qualificações e sem ilusão das ações. O que sobrará ele? Nada. Não sobrará nada, porque não há pessoas, não há pessoas com determinadas qualificações, vítima e culpado, e não há ação sendo praticada. Aí você começa a entrar no universo. É o meio da reforma íntima. Ainda não citamos, como eu disse, são 7 mudanças de consciência. Você está no meio do processo. Você se libertou da verdade terrestre, mas ainda não voltou à verdade espiritual, que é a quinta, sexta e sétima consciência que nós vamos falar. Então nessa carta é preciso eliminar tudo. Tudo. Não só o que você quer eliminar, mantendo-se apegado ao que você quer manter, ou seja, ao que o ego lhe diz que você deve manter, por ser um ser humano. Você tem que gostar de ganhar folhas. Você não ganha folhas. Isso é uma prova para você. Você gosta de passar-lhe a mão na sua cabeça e lhe fazer carinho. E ninguém faz carinho, passa a mão na sua cabeça. Isso é uma prova para você. Então é destruir tudo. Todas as ilusões da ação.
todos os adjetivos que o ego coloca. Mas para isso é preciso destruir todas as necessidades que você acha que tem que ter, porque é um ser humano. Acima, a G havia comentado, né, que o tema é complexo, difícil, que fica até difícil fazer perguntas, né? A Silvia diz o seguinte: é difícil, pai. Nos últimos 3 dias tem sido uma batalha com o ego. Parece que ele acentuou as adjetivações ultimamente. Calo, isso, primeiro, fácil não é mesmo. Se fosse, seria da banana macaca. É pova. Pova é sempre difícil. Agora, veja, quem fala que é difícil? O ego. Para quê? Para você se prender a isso. Não é dizer é fácil. Só diga ao ego: não sei se é fácil ou se é difícil. Eu vou tentar fazer. Quando eu não fizer, não era para eu fazer. Quando eu fizer, era para eu fazer. Então é mais fácil. Porque vocês estão partindo de uma verdade. Eu tenho que fazer. E não tem que fazer. Quando fizer, fez. Quando não fizer, não fez. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe. Parece que ela falou aí? Estão aumentando as adjetivações. Você quer chegar na lua, no sol de noite, é isso? Forma íntima é como se nós tivesse pegado uma nave para ir ao sol. Quanto mais você se aproxima do sol, mais calor você sente. Ou seja, quanto mais você se liberta do ego, mais forte o ego fica. Por quê? Porque você já foi aprovada, vamos dizer assim, em provas menores. E agora virou provas maiores. Isso é óbvio. Se você já passou na escola primária e já está na faculdade, você não pode fazer prova de escola primária. O problema é que o ser humano quer cegar ao sol de noite, para não se queimar. Isso é impossível. Sempre que você der um passo à frente na reforma íntima, você está lá executando uma outra prova. E o ego vai lhe dizer que essa outra prova é mais difícil, justamente para ver se fala com essa ação de acabar com ele mesmo. A G diz o seguinte: e como fazer se o outro está julgando a gente? Ou seja, o ego alheio está prestando atenção na gente, né? O que é alguém julgar você? É o seu ego dizendo que alguém está lhe julgando e você acreditando nisso como verdade. Não existe ilusão de ação. É prova. 4 níveis de consciência. Então, quando o ego lhe disser que alguém está lhe julgando, você diz: não é não, ego. É uma prova para ver se eu fico chateado com essa pessoa, se eu acredito que ela está me julgando, mas eu não vou cair nessa. O problema, moço, é que esse ensinamento, você falou que é muito complexo. Eu diria o contrário. É muito simples. Sabe por quê? Complexo é hoje. Aonde você tem milhares de situações, diferentes entre elas, e que você precisa de ter milhares de soluções, uma para cada situação. Eu resumi todas as milhares de situações numa só saída. É prova. Então fica simples. Eu não preciso saber o que fazer com uma pessoa que está me julgando, ou eu não preciso saber o que fazer quando há o eu médico, ou eu não preciso saber o que fazer
quando há um assassinato. Eu preciso simplesmente entender que tudo é prova. Deixa eu só lhe contar uma coisa, moça. Nós, quando começou esse trabalho, nós começou devagarinho. E disse que o espírito tinha que mudar o seu padrão de sentimento. E as pessoas ou espíritos encarnados, humanizados, que estavam ouvindo e aceitaram isso como verdade, começaram a prestar atenção em que sentimento estavam. Com ódio, com raiva, com ferimento, com amargura, com depressão, enfim, diversos. E um dia me disseram, mas Joaquim, você disse que eu tenho que mudar o meu sentimento. Mas mudar como? Por exemplo, se eu tiver com raiva, para que eu tenho que mudar? Aí eu disse, amor. Aí a pessoa disse, e se eu tiver com ganância, para que eu tenho que mudar? Eu disse, amor. E se eu tiver com depressão, para que eu tenho que mudar? Eu disse, amor. Ela disse, é só isso? Eu disse, é. Todo e qualquer sentimento que tiver tem que ser alterado pelo amor. Então, o ensinamento não é complexo, ele é simples, porque ele resume tudo a uma coisa só. Complexa é a vida que o ego lhe dá. Complexas são as necessidades que você tem porque se acha ser humano. Complexo é a a quantidade de adjetivos e graus dos adjetivos. Porque você não fala só uma pessoa feia, você fala uma pessoa muito feia, pouco feia, mais ou menos feia, mais feia que bonita. Enfim, é uma complexidade imensa. E aí você, dentro do que você conhece até hoje, de forma íntima, você teria que ter diversas soluções para essas diversas graduações. Então o ensinamento é muito simples. Eu só diria que a complexidade que você vê está na diferença da forma de tratar o mesmo ensinamento. As religiões tratam a reforma íntima ainda buscando satisfazer a sua humanidade. E por isso se pendem a essa gama imensa de realidades que existem e criam para isso diversas soluções. Nós não. Nós partimos do seguinte princípio. Tudo que você vê, conhece, sabe, é ilusão, é criado pelo seu ego. Mas não parte disso porque nós acha que é. Parte disso, primeiro porque nós conhece, e segundo, porque o Krishna ensinou. Tudo é ilusão. Todo fruto da ação do ego, ou seja, todo raciocínio, é ilusão. Então nós está simplesmente colocando o que o mestre ensinou, mas sem se prender a qualquer traço de humanidade. Essa talvez seja a complexidade. Agora, dizer que o ensinamento em si é complexo, não. Ele é simples até demais. E talvez por isso se torne complexo para vocês. Estávamos conversando aqui por escrito com a G, né? E ela diz o seguinte: é porque geralmente em trabalho, quando somos subordinados a alguém, sempre o ego alheio está nos julgando. E o pior é que dependemos dessa pessoa para crescer, ganhar uma função melhor. Moça, você depende dele. É claro, ele é seu Deus. Ele é que faz tudo na sua vida, profissionalmente falando.
Aí está, espera chegar até o final, porque aí nós vamos entrar na sexta consciência que fala, Deus é causa primária de tudo. Enquanto você não tiver essa consciência, você vai viver, não vai quebrar nenhuma das outras realidades. É uma questão de você experimentar, né? De tentar. Estamos todos nesse barco, nessa tentativa, e a gente percebe que muitas vezes dá certo, né? E assim a gente vai, uma vez consegue, outra vez não consegue, né? Eu volta e meia tenho experiências desse tipo. Acho que todos têm, né? Também trabalho fora. E muitas vezes eu já fiquei assim com a cara no chão, de esperar que quando eu voltasse do almoço estaria um rolo tremendo formado, né? Por coisas que eu disse ou fiz antes de sair para almoçar. E de repente não aconteceu nada, ficou por isso mesmo e a situação até melhorou, né? Então é isso que o Kim falou. A gente acha que sabe que as pessoas estão pensando ou dizendo, mas elas também têm um ego, e o nosso ego também pode estar nos enganando sobre isso. Então acho que a fórmula é não ligar, não esperar determinados acontecimentos. Porque, como o Kim diz, tem o Deus causa primária, né? E ele sabe o que vai acontecer ou não. Vamos continuar que você vai compreender melhor. Falamos da primeira nível de consciência, que é quando você vira ser humano, passa a aceitar as verdades que o ego lhe coloca. Falamos do segundo, quando você combate as verdades inerentes à sua humanidade. Falamos da terceira, quando você combate as verdades inerentes às formas. Falamos da quarta, quando você combate as verdades inerentes à ilusão da ação, da percepção da ação. E a quinta tem a ver com a quarta verdade universal. Eu vim aqui para amar. A quinta mudança de consciência é amar. Amar a tudo e amar a todos. Essa é uma consciência que você precisa adquirir, porque foi essa consciência que Cristo disse que deve ser o objetivo básico da vida de qualquer ser humanizado. Aprender a amar. Mas como seria racionalmente amar? Claro, nós estamos falando ainda não de sentimento, mas de alteração de nível de consciência, ou alteração de realidade de verdade. Então eu estou falando em amar, não amar sentimentalmente, mas como descobrir quando o ego não lhe fala em amor universal, para que você não se sujeite àquilo que ele está falando. Partindo das 3 bases do amor universal. Primeiro, felicidade, alegria. Qualquer pensamento que o ego lhe dá, que não seja um pensamento de felicidade, deve ser combatido. Volto a repetir o que eu disse outro dia. Não estou falando em alegria ou felicidade como vocês conhecem. Estou falando como tristeza. Não felicidade.
Porque nervoso é não felicidade, é infelicidade, não felicidade. Porque ganância é não felicidade. Enfim, qualquer pensamento que venha ao ego, que não traduza harmonia, paz, fé, felicidade, deve ser combatido. Deve ser objeto de alteração de consciência. Então, se o seu ego lhe diz assim: olha, fecha a porta, senão pode entrar ladrão. E junto com ele vem a sensação da preocupação, para não dizer do medo. Você vai fechar ou não a porta? Isso nós já vai falar. Mas você vai dizer: eu não vou aceitar isso que você está dizendo. Porque se eu aceitar isso que você está dizendo, eu vou sofrer feliz. E eu não quero isso. E isso não é real. Isso é sensação que você está me dando. Essa é a mudança de consciência. Ela é alcançada com a luta contra o ego em todas as verdades que não traduzem a felicidade do amor universal. Segundo aspecto do amor universal, a compassão. A compassão como consciência do sofrimento do próximo sem sofrer. Ele diz: coitadinho, você sofre com o sofrimento dos outros? Diga: não é coitadinho. Eu não vou aceitar que você me faça sofrer. Por quê? Porque não existe ação. Não é coitadinho porque não tem ninguém passando fio. Não é coitadinho porque não tem ninguém com fome. Tem espírito aceitando o que o ego lhe diz. Isso não quer dizer que você vai ajudar ou não vai ajudar. Só diz que você vai se libertar da pena, da dó e da compassão que vocês acreditam. Como vocês acreditam. Sofrer com os outros. A mudança, a quinta mudança de consciência, muda a minha forma de agir com o próximo. Está baseada no que o Cristo ensinou. Ame ao próximo como Deus lhe ama. Deus não deixa de colocar a prova da sua vida. Ele não se preocupa se você vai se pender ao ego e vai escolher sofrimento. Você também não deve se preocupar com isso. Deus não se perturba quando você não passa na prova. Você também não deve se perturbar quando o próximo não passar na prova dele. Essa é a verdadeira compaixão e foi ensinada pelo Cristo. Ame ao próximo e a todos como Deus lhe ama. Esse é o caminho. E a terceira perna do amor universal, a igualdade, precisa ser colocada em prática. Não criando igualdade, mas lutando contra a falta de liberdade que o ego dá aos outros e a você. Por exemplo, o ego diz que o outro está errado. Isso é um julgamento. Um julgamento que nasce no você achar que tem
o direito de saber o certo. E que séria é a igualdade do amor. Aí você, quando acontece isso, se você está buscando a reforma íntima, você vai dizer, não é, ele não está errado, eles têm o direito de se achar certo. E eu não vou acreditar nisso, porque se ele acha que ele está certo, ele está certo. Aí está o que é amar racionalmente. Você não aceitar nenhuma imposição do ego que fila a sua felicidade. Você não aceitar as imposições do ego que lhe fazem sofrer com o sofrimento dos outros. E você não aceitar quando o ego lhe faz imposições que acabem com a liberdade do próximo de ser, estar e fazer o que ele quiser. E quando você liberta-se do ego, quando você não mais aceita essas verdades sem que há novas, você atinge o 5º estado de consciência. Como eu disse, no primeira parte, nas 4 primeiras, nós só destruiu sua humanidade, destruiu os adjetivos das coisas, destruiu a percepção da ação. Agora nós começamos a construir um mundo novo, a construir um mundo onde a sua felicidade é incondicional, a construir um mundo onde você não sofre pelo que os outros passam, e a construir um mundo onde cada um tem o direito de ser, estar e fazer o que quiser. Por isso eu dei uma parada no quarto e disse que agora é uma nova fase. Um destruiu e o outro começa a construir. E nós vamos continuar construindo esse novo mundo na 6ª e 7ª de consciência, mudança de consciência, nível de consciência espiritual. Temos uma pergunta aqui da Silvia, né? Pai, esses níveis acontecem um após o outro ou podem acontecer ao mesmo tempo com intensidade diferente em cada nível de consciência? Acontece ao mesmo tempo, em intensidades diferentes. Por quê? Porque esse não é um mundo de regeneração, é um mundo de provar que você é capaz de tentar fazer isso, de buscar fazer isso. Então, em algumas horas, você vai conseguir alcançar o 2º estágio. O seu espírito está tudo lindo e maravilhoso. Outras horas, você só vai conseguir dar o outro direito de ser quem quiser ser, sem a consciência de que você é um espírito. Agora, no mundo de regeneração, não. Começa desde o início. A criança será ensinada de que ela é um espírito. E a partir daí, ela começará a lutar passo a passo. Aí é um processo de reforma, um processo de mudança de todos os níveis de consciência. Hoje não. Hoje é um processo de conhecimento do que é essa reforma, conhecimento do que é essa mudança de consciência. Silvia pergunta, pai, este mundo vai se transformar em um mundo de regeneração? Sim, já está no processo de transformação. Hoje já nascem espíritos que estão em prova de expiação e ao mesmo tempo já nascem espíritos em regeneração.
daqui a algum tempo só nascer lá neste planeta, só viver lá, encarnação, só se ligar lá a egos neste planeta, quem estiver em regeneração. Isso quer dizer mundo novo, isso quer dizer Nova Jerusalém, isso quer dizer Era de Aquários, isso quer dizer todos esses nomes que você ouviu falar até hoje. A G diz, mas isso não significa que não devemos ajudar quem está passando por provas, não é? Olha, isso não significa que você não deve ajudar quem está passando por prova. Sim. Agora, a ação, a percepção de ação, de ajudar, é ilusão. Porque, olha, tem muita gente que dá comida para quem está passando fome e não está ajudando essa pessoa. Não está ajudando essa pessoa, porque ao mesmo tempo está dizendo, coitadinha de você, você é uma pobre coitada. Sabe o trabalho que a igreja faz com os sem terra? Você tem que lutar pela sua terra, você tem que ir contra o governo. Não está ajudando em nada. O que ajuda é você ensinar que ele é um espírito, que não existe o mundo material, que ele está aqui para fazer provas e que essa prova é amar. Aí você ajuda, porque você auxilia o espírito a se levantar. Agora, se você simplesmente dá comida, você não dá comida porque não existe comida. Você não está perpetuando a ilusão do próximo. Isso precisa ficar bem claro. E nós já vai conversar agora, ele já conversou na quinta verdade universal. Se não existe nada, o que é isso? Deus é causa primária de tudo. Então veja, dar ou não dar comida não depende de você, depende de Deus. Ele causar, você dá. A ilusão da ação. Porque se aquele espírito não merecer, não precisar e não puder receber por causa das suas provas, você não vai poder dar. Agora, se você ficar preso a isso que o ego está lhe dizendo, que você tem que dar, você vai sofrer. E você não evolui e não dá por causa disso. Eu canso de dizer, se dar comida, ajudar os outros dando comida, fosse sinônimo de amor ao próximo, que isto abriria um restaurante. Mas ele trouxe o pão da vida eterna, da vida espiritual, a água que sacia a sede e não deixa mais você sentir sede, que é o amor, que são essas verdades, que é você viver com Deus, em Deus, para Deus. Aí está o que você pode ajudar. Qualquer outra coisa é você dar o peixe e não a vala. Então veja, voltando à sua pergunta. Então, mas eu posso ajudar. Se ajudar, ajudou. Se não ajudar, não ajudou. Você não é obrigada. Porque ser obrigada a ajudar é você se prender à sua humanidade. É você se prender às qualificações de pobre coitada que o ego está dando. É você se prender à ilusão da ação. É você não amá-lo universalmente. Grande novidade, hein, moço? Contar-lhe a tudo que lhe ensinaram até hoje. Volto a repetir. Elisião ainda fala em forma íntima.
vindo a humanidade do ser. E Paulo, o decodificador ou o criador do cristianismo, porque foi Paulo que criou o cristianismo, diz assim: o ser humano é inimigo de Deus. Isso é uma frase de Paulo, está escrita na carta aos Coríntios. Então veja, se você mantém a humanidade do ser, você está criando mais um inimigo para Deus. Servir ao Espírito e não ao ser humano. Olha, eu aconselho você a ler as cartas de Paulo. No Gálatas, ele fala contra a lei, contra as obrigações, contra as imposições que as religiões colocam para você, inclusive a imposição de desvoar, de fazer caridade, de uma forma geral. Falando da circuncisão, ele fala que a lei, obedecer à lei, não serve, não salva ninguém. Só a fé pode salvar. E a fé é a nossa sexto nível de consciência. G diz o seguinte: na meditação, aprendemos que é necessário não se integrar com o externo, pois tudo é ilusão, Maia. É uma forma de vivermos o que o Pai nos ensinou, observando o nosso eu? Seria um instrumento para a execução das alterações de consciência. Essa meditação que você fala. Agora eu tenho uma meditação melhor. Melhor entre a APA, né? Que seria também observar esse eu. Ou seja, observar a ação do ego. Veja, quando você fala observar o eu interior, você fala numa coisa utópica para você. Porque você não sabe o que é ser espírito. Então você não estaria observando o eu interior, mas você estaria observando o eu interior criado pelo ego. Então, melhor do que você observar o eu interior, é você observar a ação do ego, ou a construção dos raciocínios, que é exatamente o que nós estamos falando. Meditar o pensamento. Observe a ação do ego. Veja o ego dizendo: aquela pessoa não presta. E aí você lute contra o ego. No exemplo que você mesmo falou, tem pessoa que me julga. Medite. Medite e descubra a ação do ego. É o ego que está lhe dizendo que tem pessoas que estão lhe julgando. Veja essa ação do ego, criando racionalmente esse pensamento. E aí, liberte-se disso. Então, mais do que você meditar no seu eu interior, que você não conhece, fique mais perto da sua realidade. Veja a ação, medite para descobrir a ação do ego, para poder aniquilá-la, para poder se libertar dela. Senão você não vai conseguir. Tá, G então comenta, certo, é deixar passar aquela imagem, falsa crença, ideia falsa e libertarmos-nos das ideias falsas que o mundo externo nos passa. E o interno também, né? E você falou uma coisa, uma palavra interessantíssima. Deixar passar. Esse é um ensinamento budista. O pensamento tem que ser como um rio. E você tem que estar à margem desse rio e observar o rio passar. O problema é que vocês constroem diques, ou seja, acumula verdade a partir desse rio. Aí você tocou num ponto certo.
A alteração da consciência é isso. É você libertar-se da ação do ego. Para isso, você precisa deixar o pensamento fluir como um rio, sem que você pese partes desse rio. Perfeito. Deixe tudo passar pela sua mente e não acredite em nada que a sua mente lhe diz. Nada. Você não é mulher, você não é casada, você não tem problemas, você não tem sogra, não tem sexo, você não tem nada. Tudo isso é pensamento que precisa correr para o mar, para o universo. Sexta alteração de consciência. E eu disse antes que com a sexta alteração de consciência, alcança-se a fé. Fé, para vocês, é um sentimento. Claro, fé é um sentimento. Mas ela precisa, como vocês não conhecem sentimento, precisa vir embasada em raciocínio ou em razões espirituais e não mais materiais. Por isso hoje nós vamos falar de fé racionalmente. O que é fé? Confiança e entrega total a Deus. Isso é fé. Quando você confia em Deus e se entrega a Ele. Como espelhar isso no pensamento? Conhecendo a sexta verdade do universo. Deus é causa primária de todas as coisas, com justiça perfeita e amor sublime. Então, qualquer pensamento que não traduza Deus como causa primária de todas as coisas, é um pensamento aonde não há fé. Vou usar o exemplo da moça. O homem me observa. Não há fé. Porque não existe homem. Não existe observar. Não existe maldade. Existe Deus criando uma ilusão, causando, através do ego, uma realidade virtual. E se eu estou no sexto estado de consciência, é isso que eu vejo. Quando o ego me diz, aquele homem está olhando para mim, eu digo, não, ego. Eu tenho fé em Deus. Sei que nada acontece sem que o meu Pai faça acontecer. Palavra de Cristo. Então, se o homem está me olhando, Deus fez acontecer. Então não é o homem que está me olhando, é Deus. Esse é o trabalho para se obter a fé, a confiança e a entrega absoluta em Deus. Saber que só Deus age no universo. Saber que tudo que existe é emanação de Deus. Saber que tudo que está acontecendo é Deus que está fazendo acontecer. Mas mais do que isso, saber que Ele está fazendo porque é justo, porque é o resultado do que eu plantei. Aí está a fé. O homem está me olhando porque é isso que eu preciso. Não é o homem, é Deus
me dando-o. Desculpa, é Deus me dando a mesma coisa que eu plantei, como prova, porque eu já disse que não existe ilusão da ação. E aí eu me pego no braço de Deus, aí eu caio nos braços de Deus, porque eu não estou vendo homo, não estou vendo ação, só estou vendo Deus. E só estou vendo Deus dando a cada um segundo as suas obras. E estou vendo uma realidade completamente diferente daquela que o ego está me dizendo. O homem está me olhando. Não, ego. O homem não me olha. Deus criou essa ilusão de ação. E Deus criou essa ilusão de ação para mim, porque é essa ilusão de ação que eu preciso, que eu mereço, que é a prova que eu pedi para vir fazer. Isso é fé. Isso é confiança e entrega a Deus. Que há um mundo onde Deus é causa primária de todas as coisas, e que há um mundo onde a justiça sempre vence, mesmo que você considere injusto. Isso é fé. Fé não é amor bobo, fé não é confiar que Deus vai lhe dar o que você quer. Fé é você confiar inesquistamente em Deus. Fé não é você viver a sua vida e quando não souber o que fazer, recorrer a Deus. Fé é você integrar-se, é você lançar-se nos braços de Deus 24 horas por dia. Então a sexta consciência, ou seja, a sexta alteração, libertação de verdades que o ego lhe coloca, lhe lança na fé, sem que você saiba que está sentindo fé. Porque, como eu já disse, a escolha espiritual sentimental a escolha sentimental do espírito é inconsciente ao ego humano. A única coisa que você tem consciência é das sensações, que é o ego que lhe dá. Então você jamais vai saber quando tem fé, a não ser quando você se liberte da ação do ego, que não traduza Deus como causa primária de todas as coisas, e que não traduza que tudo que acontece é fruto da sua plantação anterior. É o fruto que você plantou que está colhendo agora. G diz o seguinte: e quando eu quero ajudar outra pessoa sem imposição? Isso é uma forma de ego? Como lidar com isso sem ser egoísta? Todo querer é uma imposição do ego. O ego lhe dá esse desejo. O Buda diz que o fruto da ação dos 5 agregados, percepção, sensação, forma, raciocínios e consciência, é a paixão e o desejo. Então, quando você quer ajudar, é o ego que está dizendo: olha, você quer ajudar, você tem que ajudar, ajude. E aí você se pende a isso, e aí quando não consegue, sofre. Quando consegue, sofre também, porque entra na exaltação do prazer de ter conseguido o que queria.
Como lidar com isso? Ego, você está dizendo que eu quero. Mas não sei se eu quero. Se eu ajudar, ego, eu ajudo. Se eu não ajudar, eu não ajudo. Ego, eu não vivo eu vivo a realidade do universo. Deus é causa primária de todas as coisas. Se Deus me fizer ajudar, é porque era isso que tinha que acontecer. Se Deus não me fizer ajudar, é porque era isso que tinha que acontecer. Eu não caio na sua tentação, ego, de pôr Deus à prova. As tentações do Cristo no deserto. Porque quando você quer, você está pondo Deus à prova. Olha, Deus, eu quero. Se você fizer, eu vou me sentir bem. Se você não fizer, eu vou me sentir mal. É a mesma tentação que o Cristo passou. Viu como é mais simples? Você não é obrigado a nada. Quando você se entrega em Deus, fala de leite. Entrega a Deus. Quando você se entrega a Deus, quando você vive na fé, nada pode lhe fazer sofrer, porque você está em Deus. E se Deus fizer, ótimo. Se Deus não fizer, ótimo. É por isso que o Cristo ensina que só a verdadeira comunhão com o Pai pode lhe fazer feliz. Aí está o resultado da comunhão com o Pai. A vida onde Deus é causa primária de todas as coisas. Já diz o seguinte, é fazer parte, ser instrumento divino naquele momento. Se for, tudo bem, se não, Deus tinha outros planos. Daí não posso me cobrar, me culpar. Assim a vida fica mais leve. Obrigada, Pai. Isso, exato, é perfeitamente isso. Só que para a vida ficar leve e você alcançar esse estágio, você precisa vir quebrando todas essas verdades que nós falou. Eu não sou ser humano, eu sou espírito, a outra pessoa não é um pobre coitado, ela não está passando por aquilo, eu vou manter a minha felicidade, eu vou manter a minha compaixão, eu vou manter a igualdade, porque isso é minha prova. Exatamente essa cadeia que nós estamos falando hoje. Falta o 7º nível de consciência. E esse, como último nível, é o nível mais difícil. É o nível mais difícil de ser alcançado. Eu diria, o nível quase impossível de ser alcançado. E é uma coisa complicadíssima para o ser humano. Por isso eu quero que prestem bastante atenção. E aliás, e aí é brincadeira minha, né? É uma coisa que vocês nunca ouviram. É um ensinamento que vocês nunca ouviram. Eu disse na 6º nível de consciência que Deus é a causa primária com justiça perfeita. Mas nós aprendemos na 5ª verdade do universo que Deus é causa primária de todas as coisas, com justiça perfeita, mas com amor sublime. Então a entrega da fé não é exercitada apenas por saber que você está colhendo o que plantou, mas também que você está sendo amado por Deus. Esse é o 7º nível de consciência. Você sentir-se amado por Deus. Essa é uma coisa quase impossível ao ser humano. Porque o ser humano condiciona
o sentir-se amado. Ele só se sente amado quando a ilusão da percepção da ação está de acordo com aquilo que o ego diz que é ser amado. Por isso é quase impossível para o ser humano sentir-se amado por Deus incondicionalmente 24 horas por dia. Esse é o nível mais difícil entre a APA de consciência, porque ele depende de todos os outros. Enquanto as outras consciências ou verdades não forem alteradas, haverá um condicionamento para sentir-se amado por Deus. Eu diria até que esse último nível de consciência não se alcança por ação. Ou seja, você jamais vai conseguir transformar a sua vida no fruto de amor a Deus por você. Até porque, se Deus é causa primária, quem vai fazer isso tudo é Deus. Mas só quando você se libertar dos outros seis, aí sim, você vai sentir-se realmente amado por Deus e não satisfeito. Eu brinquei e disse que era uma informação nova. E eu me lembro do meu velho, que já veio aqui para o nosso lado, né, assim que vocês falam. Quando eu disse isso, numa palestra na Goaba, e ele me disse: velho, eu estou na luta da espiritualidade há 35 anos. Nunca ouvi ninguém falar isso. Sentir-se amado por Deus. Já ouvi, inclusive, espíritos falar que nós temos que amar a Deus, mas jamais sentir-se amado incondicionalmente a Deus. Isso porque é aquilo que eu falei. A busca da reforma íntima de vocês ainda está ligada à satisfação da humanidade. Porque quando você não estiver mais ligado à busca da satisfação da sua humanidade, você vai ver que Deus lhe ama. E que, se isso é verdade, todo o fruto dele para você é amor. Mesmo que esteja contra aos padrões que o ego diz que lhe ama. Então, na hora que você for lá assaltado, na hora que você tiver um acidente de carro e perder uma parte do corpo, na hora que você não for mandado embora de um emprego e sentir-se amado por Deus, você cegou. Você cegou. Cegou na consciência máxima que um espírito em mundo de prova de expiação ou de regeneração pode alcançar. Aí está o que vocês chamam de elevação espiritual. É uma relação baseada apenas no amor com Deus. Sem prazer, sem desejos, sem satisfações, sem vontade. Amar e sentir-se amado pelo Pai. Isso é aproximar-se de Deus.
Essa é a realização de uma encarnação. Que mais você teria a conquistar do que a consciência de que você é amado por Deus? Nada. Nada haveria para ser conquistado. Você teria atingido tudo. Mas como eu disse, esse não é um mundo de regeneração. Então essa execução ou essa consciência 24 horas por dia de sentir-se amado por Deus não faz parte da sua programação de ego. E você deve provar apenas que é capaz de tentar isso. Agora, vá se preparando, porque a partir da sua próxima encarnação, você terá, pelo tempo de vocês, 7.000 anos para realizar essa consciência, esse 7º nível de consciência. É esse céu de vocês, ou o mundo espiritual, ou o paraíso, ou a elevação espiritual, já não é mais o mesmo, né? Antes ela praticar boas ações, antes ela viver a vida como todo mundo vive, mas a partir desse conhecimento, dessas 7 níveis de consciência, todo o seu trabalho espiritual precisa ser alterado. Um dia eu disse para o Gordo, enquanto você não se libertar dos livros que lhe ensinam técnicas materiais de elevação espiritual, você não vai conseguir. E agora eu digo para vocês, filhos, enquanto você não se libertar das doutrinas religiosas, que através de obrigações materiais lhe impõem deveres, você não conseguirá a elevação espiritual. A moça disse uma coisa agora há pouco, que ela parece que está falando novidade. Ela disse, assim a vida fica mais fácil. Me lembrou um amigo meu. Você conhece meu amigo, moça? Um tal de Cristo? Venha para mim que o meu jugo é leve. É mais fácil. Não tem obrigações, não tem responsabilidades, não tem lei, padrões. Tem apenas uma coisa: conscientize-se de que tudo que você vive é ilusão. E conscientize-se que no universo só existe uma coisa: Deus e sua ação, que é o amor. Então o universo é feito de amor, do amor de Deus pelos seus filhos. O pecado de expiação, obrigação, obsessão, atitudes imorais, nada disso é verdade. Porque Deus não é juiz. Deus é a fonte universal do amor. E ele jamais utilizaria a função de penalizar um filho, mas sempre está lá lhe amando.
Olha que céu livre, olha que céu lindo, azul, sem uma nuvem, só amor. Venha para mim, que meu jugo é leve, eu só lhe amo e só lhe amarei. Eu acho que não teria mais nada a ser falado, né? Eu acho que aí você já teria tudo que você precisa para evoluir. Mas não é bem assim. Nessa luta contra o ego, nós precisamos de armas. Porque, como disse a moça, as qualificações vão sendo cada vez mais fortes. Então você precisa de armas para lutar contra o ego. E no domingo nós vai dar alguma dessas armas. Ou seja, nós vai te falar de alguns elementos que podem fazer você libertar-se do ego. São as 6 qualidades da vida espiritual, as 4 âncoras e os 4 elos. São 3 conjuntos que você precisa aplicar nessa luta contra o ego para ir alterando a sua consciência. Então no domingo a palestra vai ser um pouquinho longa, porque nós vamos falar aí de 14 coisas, mas importantes nesse sentido, porque elas terão que ser usadas nessas mudanças de consciência. Se, por exemplo, as 6 qualidades da vida espiritual, você não muda de consciência alguma. Porque você não tem como desacreditar o ego. Sem você compreender as 4 âncoras, você não consegue desacreditar o ego. Porque você não vai entender como o ego age. Quais são as bases do ego? A mesma coisa com os 4 elos. Qual o objetivo do ego ao agir? Então, se vocês puderem, no domingo estar aqui de novo, nós vamos conversar sobre essas 12 coisas. É 12, não 14 coisas. E acho que vai fazer muito sentido para vocês. E vai ser útil na elevação espiritual. E com isso nós vamos encerrar a segunda fase, que são os ensinamentos do espiritualismo para a reforma íntima. E a partir da terça que vem, nós vamos estudar os ensinamentos dos mestres. A partir de tudo isso, vamos ver o que Cristo ensinou, se isso não está dentro. A partir de tudo isso, vamos ver o que o Krishna ensinou e ver se não está dentro. Ver o que o Buda ensinou e ver se não está dentro. Essa será a terceira etapa do trabalho.